A garçonete aproximou-se silenciosamente da mesa VIP, onde Klaus Adler estava sentado com o seu assistente. Ele olhou para ela uma vez e, em seguida, falou em alemão, certo de que alguém tão pobre como ela não entenderia. Este restaurante contrata garçonetes como esta. Ana inclinou-se para anotar o pedido, e Klaus atirou-lhe o menu com um sorriso desdenhoso. Espero que consiga memorizar os pratos. O assistente caiu na gargalhada, mas quando ela voltou com a entrada, Ana pousou-a na mesa e respondeu num alemão impecável. Esta é exatamente a receita que o senhor elogiou em Berlim, em maio do ano passado. Klaus ficou paralisado, o seu sorriso a desaparecer, enquanto as mesas próximas começavam a virar-se para olhar. Anna Moller estava ali, de pé, com as mãos firmes enquanto servia água nos copos deles. O restaurante era um daqueles lugares em Nova York onde os candelabros projetavam um brilho quente. Um jazz suave flutuava no ar, e as toalhas de mesa eram tão impecáveis que poderiam ter sido passadas a ferro naquela manhã. O seu uniforme preto de garçonete estava um pouco gasto nos punhos, o cabelo castanho preso num coque simples. Sem maquilhagem, sem brincos. Apenas um relógio de prata simples a ticar silenciosamente no seu pulso. Ela não parecia pertencer àquela multidão cintilante de magnatas e socialites. E era isso que as pessoas viam primeiro, a sua simplicidade, a sua forma silenciosa de se mover. Assumiam que ela não era ninguém, apenas mais uma trabalhadora a tentar sobreviver. Mas Ana cresceu num mundo de poder e privilégio, criada numa família que possuía metade do horizonte da cidade, ensinada a portar-se com disciplina e graça. Ela não precisava de o provar. Apenas o vivia, e naquela noite, naquela sala cheia de pessoas que a julgavam pelas suas roupas, ela estava prestes a mostrar-lhes quem era, sem dizer uma palavra. Antes de continuarmos, pode fazer-me um favor rápido? Pegue no seu telemóvel, clique no botão de gostar, deixe um comentário abaixo e subscreva o canal. Significa muito para mim. Partilhar estas histórias consigo, saber que está aí a sentir isto comigo. Muito bem, vamos continuar. Klaus Adler recostou-se na cadeira, o seu fato tão bem cortado que parecia capaz de cortar aço. Ele era um bilionário alemão, o tipo de homem que entrava numa sala e esperava que todos o notassem. O seu assistente, Hans, era um tipo magro com um sorriso sarcástico que parecia colado ao rosto, os seus olhos sempre a mover-se, como se estivesse a contar pontos. Klaus nem se deu ao trabalho de olhar para Ana novamente. Murmurou em alemão para Hans, a sua voz baixa mas cortante. Ela provavelmente nem nos entende, apenas traga a comida rápido para que ela não me faça perder tempo. Hans riu-se, o seu olhar a deslizar pelo uniforme de Ana, como se contasse toda a sua história. Ana não vacilou. Pousou os menus suavemente, os seus dedos a roçarem a borda da mesa. Sim, senhor, disse ela, a sua voz suave, quase demasiado educada, mas os seus olhos captaram a luz por uma fração de segundo, afiados e firmes, antes de ela se virar e se afastar. O restaurante estava agitado naquela noite. Todas as mesas estavam cheias de pessoas, que moviam dinheiro como se fosse um jogo. Uma mulher com um vestido de veludo vermelho, na mesa ao lado, inclinou-se para o seu par, a sua voz apenas alta o suficiente. Aquela garçonete é nova, parece que saiu de um café de beira de estrada. O seu par, um tipo com um relógio que gritava riqueza, riu-se sem levantar os olhos do telemóvel. Ana passou por eles, carregando uma bandeja de martinis, os seus passos firmes, o seu equilíbrio perfeito. Ela já tinha ouvido pior. Durante a sua infância, os seus pais tinham sido rigorosos. O seu pai, um titã das finanças. A sua mãe, uma diplomata que falava 5 línguas. Ensinaram-na a manter a cabeça erguida, a nunca deixar que ninguém a visse fraquejar. E assim ela fazia. Continuava a mover-se, o rosto calmo, as mãos firmes, mas o ar na sala começava a parecer pesado, como se todos estivessem à espera que algo se partisse. Enquanto Ana retirava um copo vazio de uma mesa próxima, um homem de fato riscado, com a gravata desapertada e a voz demasiado alta, chamou por ela. Era um corretor de fundos de cobertura, do tipo que se gabava dos seus negócios antes mesmo de a tinta secar. Ei, querida,
disse ele, acenando com a mão como se estivesse a chamar um cão. Esqueceu-se da rodela de limão na minha bebida. O quê? Não te ensinam isso na escola de garçonetes? A mesa à sua volta explodiu em gargalhadas, os copos a tilintarem enquanto se recostavam nas cadeiras. Ana parou, a mão ainda no copo, e virou-se para encará-lo. As minhas desculpas, disse ela, a voz uniforme, os olhos fixos nos dele por um momento. Ela foi ao bar, voltou com uma rodela de limão perfeitamente cortada e colocou-a na mesa dele com um pequeno aceno de cabeça. O corretor piscou, apanhado de surpresa pela sua calma, e murmurou algo em voz baixa enquanto ela se afastava. A sala continuava a observar, a tensão a aumentar. Klaus não ia deixar passar. Chamou Ana de volta à mesa, a sua voz mais alta agora, como se quisesse que toda a sala ouvisse. Vamos ver quão boa é a tua memória, disse ele em alemão, recitando 3 pratos tão rápido que parecia estar a tentar confundi-la. Confit de pato com um molho que ninguém conseguiria pronunciar, um robalo grelhado especial e um prato de massa com uma lista de ingredientes mais longa que o seu ego. Hans interveio, adicionando acompanhamentos extra: espargos assados, puré de batata trufado, uma salada com molho à parte. Não erres, disse ele, o seu sorriso sarcástico praticamente a desafiá-la a falhar. Um casal numa mesa próxima riu, as suas cabeças a virarem-se para assistir ao espetáculo. Ana ficou ali, o seu bloco de notas ainda no avental, a caneta intocada. Sim, senhor, disse ela, a sua voz tão baixa que mal os alcançou. Ela não escreveu nada. Apenas acenou com a cabeça e voltou para a cozinha. Anos antes, Ana estivera noutro tipo de sala, uma sala de aula em Berlim, a luz do sol a entrar por janelas altas, os seus colegas a rabiscar notas, enquanto um professor palestrava sobre déficits comerciais globais. Ela tinha sido a estrela do seu curso, a estudar economia internacional, fluente em 4 línguas, a sua mente afiada o suficiente para desvendar qualquer problema. Ela adorava os debates, as sessões de estudo noturnas, a forma como os seus professores acenavam com a cabeça quando ela falava. Mas depois, a sua mãe adoeceu, cancro, do tipo que não te dá um prazo. Ana não pensou 2 vezes. Deixou a sua licenciatura, o seu apartamento, a sua vida inteira na Alemanha e voou de volta para os Estados Unidos para estar com a mãe. Não disse a ninguém porque estava a partir. Apenas fez uma mala e apanhou um avião. Agora, enquanto se movia pela cozinha do restaurante, com o barulho de panelas e os gritos dos chefes à sua volta, aquela vida parecia um sonho, mas ainda estava lá, na forma como ela se portava, na forma como seus olhos captavam cada detalhe. Quando Ana voltou com os pratos, a mesa ficou em silêncio. Ela pousou o pato, o robalo, a massa, cada prato perfeito, nem um único erro. Depois, colocou um pequeno cartão ao lado do prato de Klaus, com uma caligrafia elegante e cuidada, listando os ingredientes de cada prato em inglês e alemão. Aprendi esta receita com o chefe de cozinha em Hamburgo, disse ela suavemente, o seu alemão impecável, o seu tom quase gentil, na época em que o senhor era um cliente habitual lá. O garfo de Klaus parou a meio caminho da sua boca. O sorriso sarcástico de Hans desapareceu, os seus olhos a percorrerem o cartão como se fosse uma prova num julgamento. O casal na mesa ao lado aproximou-se, a mulher a sussurrar. Ela acabou de dizer Hamburgo? Ana não esperou que eles respondessem. Virou-se, o seu avental a roçar na mesa, e afastou-se, os seus passos tão firmes como sempre. Uma mulher com um colar de pérolas, o cabelo apanhado num coque perfeito, agarrou o braço de Ana quando ela passou. Era uma magnata do imobiliário, conhecida por comprar metade de Manhattan e revendê-la por milhões. Com licença, disse ela, a sua voz a pingar uma falsa doçura. Mas o seu avental tem uma nódoa, é um pouco profissional, não acha? A mesa à sua volta riu, os seus olhos a examinarem o uniforme de Ana como se estivessem a inspecionar um produto com defeito. Ana olhou para a mancha tênue no seu avental, mal visível na luz fraca. Alisou-a com uma mão, o rosto calmo. Obrigada por me alertar, disse ela, a voz firme, os olhos a encontrarem os da mulher por um breve e inabalável momento.
Ela virou-se, mas não antes de a mulher murmurar para a sua amiga. Realmente deviam treinar melhor estas raparigas. As palavras pairaram no ar, afiadas e deliberadas, enquanto Ana continuava a andar, a sua postura inalterada. Klaus bebeu um gole do seu vinho, tentando ignorar. Duvido que o salário dela aqui consiga comprar uma garrafa disto, disse ele em alemão, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Hans riu, demasiado alto, como se estivesse a tentar trazer a sala de volta para o seu lado. Pessoas como ela, continuou Klaus, sonham em sentar-se nestas mesas, mas nunca lá chegarão. Ana estava de volta, a servir mais vinho, as suas mãos firmes enquanto o líquido enchia os copos. Ela não olhou para ele, não reagiu, apenas manteve a garrafa inclinada, o vinho tinto a captar a luz. Hans inclinou-se para a frente, a sua voz afiada. Aposto que ela nunca o provou. A sala parecia mais fria agora, a música de jazz a desvanecer-se sob o peso das suas palavras. Um homem de fato azul marinho noutra mesa levantou o olhar, o seu rosto a contrair-se como se não tivesse a certeza se devia rir ou desviar o olhar. Enquanto Ana se movia para limpar um prato de sobremesa de uma mesa próxima, um jovem empreendedor de tecnologia, com a gravata torta e o riso demasiado alto, chamou por ela. Ei, alguma vez te cansas deste trabalho? Deve ser difícil servir pessoas como nós a noite toda. Os seus companheiros de mesa riram, os seus olhos a brilhar de divertimento. Ana parou, a mão a descansar no prato, e virou-se para encará-lo. É um trabalho honesto, disse ela, a voz baixa mas clara, os seus olhos a segurarem os dele o tempo suficiente para o fazer mexer-se na cadeira. Ela pegou no prato e afastou-se, mas o empreendedor recostou-se, murmurando para os seus amigos. Ela tem uma certa coragem para responder assim. As palavras foram ouvidas e algumas cabeças viraram-se, a atenção da sala a afiar-se como uma lâmina. Ana pousou a garrafa, o seu movimento lento, deliberado. Depois, olhou para Klaus, os seus olhos firmes. Sr. Adler, disse ela em alemão, a sua voz suave mas clara. Há 2 anos, em Munique, o senhor disse ao chefe que este vinho deveria respirar por exatamente 12 minutos, nem mais um. A sala ficou imóvel. O copo de Klaus congelou na sua mão. Eu estava lá nesse dia, acrescentou ela, as suas palavras gentis, mas afiadas como uma faca que não se vê chegar. Lembro-me bem. O casal com o vestido vermelho parou de falar. O homem de fato azul marinho pousou o telemóvel. Hans olhava para o seu prato, os dedos a contraírem-se. Ana virou-se, os seus passos calmos, deixando para trás um silêncio que parecia poder estilhaçar os candelabros. Um empregado da parte de trás, um jovem chamado Marco que trabalhava no restaurante há anos, passou por Ana na cozinha e sussurrou. Estás bem? Aquele tipo é um idiota. Ana deu-lhe meio de um pequeno aceno de cabeça, os seus lábios a curvarem-se o suficiente para mostrar que apreciava. Não disse nada, apenas ajustou o avental e voltou para a sala. Mas, ao passar pelo bar, viu uma pequena fotografia desbotada, enfiada na borda do bolso do seu avental. Ela e a sua mãe, Eleanor, a rir no Central Park, o sol brilhante atrás delas. Os seus dedos tocaram na fotografia por um momento, os seus passos a abrandarem. Depois, endireitou-se e continuou a andar. O barulho da cozinha desapareceu atrás dela, mas aquela fotografia ficou com ela, um lembrete silencioso do porquê de estar ali. Klaus não estava habituado a ser superado. Inclinou-se para a frente, a sua voz tensa, ainda em alemão. Talvez fosses uma garçonete na Alemanha, e ainda és. Ele disse-o como se fosse um facto, como se a vida dela estivesse estampada no seu uniforme. Hans interveio, o seu tom mordaz. Falar bem não muda o estatuto. O casal rico ao lado trocou um olhar, os lábios da mulher a curvarem-se em algo parecido com pena. Ana permaneceu ali, as mãos cruzadas à sua frente, o rosto calmo. A sala estava-na a observar agora, todas as mesas sintonizadas, à espera de ver o que ela faria. Klaus recostou-se, o seu sorriso fino, como se tivesse acabado de acertar um soco. O ar estava denso, o tipo de tensão que aperta o peito.
Uma mulher com um elegante vestido preto, os seus brincos de diamante a captar a luz, inclinou-se de uma mesa próxima. Era uma influenciadora de moda, as suas redes sociais cheias de perfeição curada. Com licença, querida, disse ela, a sua voz alta o suficiente para atrair olhares. Mas esse teu relógio é um pouco antiquado, não é? Não combina muito com o ambiente aqui. As suas amigas riram, os telemóveis já de fora, prontas para capturar o momento. Ana olhou para o seu relógio de prata, aquele que o seu pai lhe dera antes de falecer. O mostrador estava riscado, mas ainda funcionava. Ele marca o tempo, disse ela, simplesmente, a sua voz suave, mas firme, os seus olhos a encontrarem os da mulher por um momento antes de se virar. A influenciadora riu, mas foi forçado, e os sorrisos das suas amigas vacilaram enquanto Ana se afastava, de cabeça erguida. Ana inclinou a cabeça o suficiente para encontrar o olhar de Klaus. Que interessante o senhor dizer isso, disse ela em alemão, a sua voz tão suave que quase não se ouvia. Já que sou a segunda maior acionista do Adler Holdings Bank. As palavras atingiram como uma onda de choque. Klaus endireitou-se na cadeira, o seu rosto a endurecer. Ana tirou o telemóvel do avental e abriu um e-mail. O ecrã mostrava o logótipo do banco, uma série de assinaturas digitais do Conselho de Administração. Ela mostrou-o, não por muito tempo, apenas o suficiente para Klaus ver. O casal do vestido vermelho ofegou, a mulher a pegar no telemóvel para gravar. Sussurros espalharam-se como um incêndio, as mesas a virarem-se para olhar. O rosto de Klaus ficou pálido, a sua mão a agarrar a borda da mesa. Enquanto Ana se movia para outra mesa, um homem com um blazer cinzento, um capitalista de risco com reputação de negócios implacáveis, chamou-a. Sabe, disse ele, a sua voz suave, mas com um toque de condescendência. Provavelmente dar-se-ia melhor num lugar como este se sorrisse mais. Os clientes gostam de um rosto amigável. A sua mesa acenou com a cabeça. As suas expressões, uma mistura de divertimento e concordância. Ana pousou o jarro de água deles, os seus movimentos precisos, e olhou para ele. Eu sorrio quando é merecido, disse ela, a voz calma, os olhos firmes. O homem piscou, a sua confiança a vacilar. E a mesa ficou em silêncio enquanto Ana se afastava, os seus passos firmes, os olhos da sala a segui-la. Hans tentou rir, mas soou como um engasgo. Klaus forçou um sorriso, a sua voz baixa. Se isso fosse verdade, não estarias a trabalhar aqui. Ele disse-o como se estivesse a pagar para ver, como se ainda pudesse virar a situação. Hans acenou com a cabeça, inclinando-se para a frente. Sim, ninguém com tanto dinheiro serve as mesas. A sala estava a fervilhar agora. As pessoas a inclinarem-se, os garfos esquecidos. Ana não se moveu, não piscou. Apenas olhou para Klaus, os seus olhos firmes, a sua voz calma. Eu trabalho aqui, disse ela, o seu alemão suave mas claro, porque a minha mãe adora a sobremesa deste restaurante. Ela apontou para uma mesa no canto, onde uma mulher mais velha estava sentada. O seu cabelo grisalho estava preso para trás. Um sorriso caloroso no rosto enquanto observava Ana. Ela está sentada ali mesmo. O restaurante virou-se em uníssono. A mãe de Ana, Eleanor, levantou uma mão, o seu sorriso suave, mas orgulhoso. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas a acenarem com a cabeça, outras a enxugarem os olhos. Klaus olhou fixamente para a mesa, a sua mandíbula cerrada. Hans baixou o olhar, as mãos cruzadas no colo. A mulher de vestido vermelho guardou o telemóvel, o rosto corado. O homem de fato azul marinho levantou-se como se quisesse dizer algo. Depois, sentou-se novamente. Ana não esperou por uma resposta. Virou-se, os seus passos lentos e firmes, e caminhou de volta para a cozinha. A sala permaneceu em silêncio. A música de jazz era o único som, como se estivesse a suster a respiração. Mais tarde naquela noite, enquanto Ana limpava uma mesa perto do bar, um jovem casal, com roupas caras, mas rostos nervosos, parou-a. A mulher, a agarrar uma mala de designer, falou baixinho. Eu vi o que aconteceu. Só queria dizer que lidou com isso com muita classe. O seu parceiro acenou com a cabeça, os seus olhos sinceros. Ana parou,
as mãos ainda nos pratos, e deu-lhes um pequeno sorriso. Obrigada, disse ela, a sua voz suave mas calorosa. Ela não se demorou, apenas pegou nos pratos e continuou. Mas o casal observou-a a afastar-se, os seus rostos iluminados de admiração. A sala parecia ter suavizado, o ar mais leve, como se a presença de Ana estivesse a reescrever a noite. A mãe de Ana sempre fora a sua âncora. Anos antes, quando Ana era criança, sentavam-se juntas na vasta biblioteca da família, e Eleanor lia-lhe histórias sobre coragem e bondade. Mesmo com toda a sua riqueza, Eleanor ensinou-a a valorizar as pessoas acima das coisas. Quando Eleanor adoeceu, Ana não hesitou em voltar para casa. Aceitou este trabalho no restaurante porque era o lugar favorito de Eleanor, o único sítio onde a sua mãe ainda conseguia sorrir, mesmo nos dias maus. Ana não precisava do dinheiro. Trabalhava pelos momentos em que podia trazer à sua mãe uma fatia de torta de chocolate e ver os seus olhos iluminarem-se. Enquanto Ana se movia pela cozinha agora, com o chefe a gritar ordens à sua volta, ela olhou para uma pequena fotografia guardada no seu avental. Uma fotografia dela e de Eleanor a rir no Central Park, anos antes do diagnóstico. Na noite seguinte, o restaurante estava diferente. As pessoas sussurravam o nome de Ana enquanto ela se movia entre as mesas, os seus olhos a segui-la. A história espalhou-se como fogo. Um vídeo granulado do telemóvel do casal tornou-se viral nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações até a manhã seguinte. As pessoas partilharam-no com legendas como "Nunca julgues um livro pela capa" e "Esta garçonete humilhou-o". O nome de Klaus estava nas tendências, e não de uma forma positiva. Um blog de finanças publicou um artigo. Membro do conselho da Adler Holdings, humilhado pela própria acionista. Ao meio-dia, Hans estava desempregado. A notícia foi divulgada num fórum de negócios. O casal do vestido vermelho deixou de receber convites para as suas habituais galas de caridade. Ninguém queria ser associado a eles depois do vídeo. O homem de fato azul marinho, um gestor de fundos de cobertura chamado Richard, perdeu um cliente importante que disse não gostar daquele tipo de atitude. Não foi algo barulhento ou dramático, foi apenas a verdade a vir à tona. Enquanto Ana enchia os copos de água numa mesa tranquila, um homem mais velho, o seu fato amarrotado, mas os seus olhos gentis, falou. "Você faz me lembrar a minha filha", disse ele, a sua voz baixa, quase perdida no zumbido do restaurante. Ela também nunca deixou que ninguém a rebaixasse. Ana parou, o jarro a pairar sobre o copo, e deu-lhe um pequeno aceno de cabeça. "Ela parece ser forte", disse ela, a sua voz gentil. O homem sorriu, os seus olhos úmidos, e Ana continuou, os seus passos firmes, mas a sua mão demorou-se no jarro por um momento, como se as suas palavras tivessem assentado em algum lugar profundo. A sala continuou a mover-se, mas aquela pequena troca de palavras pairou no ar, uma ligação silenciosa no meio do caos. Ana não verificou o seu telemóvel, não leu as publicações nem viu os vídeos. Estava de volta ao trabalho, o seu uniforme engomado, o cabelo preso, a mover-se entre as mesas como se nada tivesse mudado. Mas algo tinha mudado. Os clientes habituais começaram a acenar-lhe com a cabeça, os seus sorrisos mais calorosos. Uma mulher com um blazer cinzento, uma advogada que vinha todas as terças-feiras, deu a Ana um bilhete com a sua gorjeta. "Você é uma inspiração." Ana guardou-o no avental, o seu rosto calmo, e continuou a trabalhar. Ela não precisava dos seus elogios. Não estava ali para isso. Mas o ar no restaurante parecia mais leve, como se a própria sala tivesse aprendido algo. Algumas noites depois, um homem entrou, alto, silencioso, o seu fato discreto mas caro, do tipo que não precisa de gritar. Ele pediu a mesa de Ana, a sua voz baixa, e sentou-se sem alarido. A sala mudou quando ele entrou. As conversas ficaram mais baixas. As cabeças viraram-se e depois desviaram o olhar. Ninguém precisava de dizer o seu nome. Ele era o marido de Ana, Daniel Muller, um homem cujo nome tinha peso nas salas de reuniões de todo o mundo. Ele não falava muito, não precisava. A sua presença era suficiente. Ana aproximou-se, os seus passos firmes, o seu sorriso pequeno, mas caloroso. Colocou um copo de água à sua frente,
a sua mão a tocar na dele por um momento. Ele olhou para ela, os seus olhos suaves, e acenou com a cabeça. Foi só isso, sem grande discurso, sem gesto grandioso. Apenas um momento que dizia tudo. A mulher do vestido vermelho estava de volta naquela noite, sentada com um novo par, o seu riso um pouco alto demais. Quando viu Daniel, o seu garfo parou a meio caminho da boca, o seu rosto a empalidecer. Richard, o tipo dos fundos de cobertura, estava na sua mesa habitual, mas manteve os olhos no prato, os dedos apertados em torno da sua taça de vinho. Hans não estava lá. Tinha sido substituído por uma nova assistente, uma jovem que mantinha a cabeça baixa e não sorria sarcasticamente. Klaus não aparecia desde aquela noite, e dizia-se que estava a manter-se discreto. As suas reuniões do conselho eram agora realizadas por videochamada. O restaurante parecia diferente. Como se o poder tivesse mudado, não por causa de dinheiro ou estatuto, mas por causa de algo mais profundo, verdade talvez, ou dignidade. Enquanto Ana servia uma mesa perto da janela, uma menina, talvez com 10 anos, puxou a manga da mãe e apontou para Ana. "Mãe, é aquela senhora do vídeo?" sussurrou ela, os seus olhos arregalados. A mãe, uma mulher tranquila com um vestido simples, sorriu e acenou com a cabeça. "Sim, é ela quem enfrentou aquele homem mau", disse ela suavemente. Ana ouviu as suas palavras, a sua mão a pousar na toalha de mesa por um momento. Depois, continuou a mover-se, o seu rosto calmo, mas os seus passos um pouco mais leves. A menina observou-a a ir embora, o seu rosto brilhante de admiração, como se tivesse acabado de ver uma heroína. A sala não notou, mas aquele momento perdurou, uma centelha de algo puro no meio da noite. Ana movia-se entre as mesas, o seu relógio de prata a captar a luz, as suas mãos firmes enquanto servia vinho. Eleanor voltou nessa semana, sentando-se na sua mesa habitual no canto, o seu cabelo grisalho a brilhar sob os candelabros. Ana trouxe-lhe uma fatia de torta de chocolate, a especialidade do restaurante, e sentou-se com ela por um minuto, as suas mãos a tocarem-se sobre a mesa. A sala observou, mas desta vez não foi com pena ou julgamento, foi com respeito, do tipo que não precisa de palavras. Ana não falou sobre o que aconteceu. Não precisava. A história estava lá fora, a viver a sua própria vida, a ensinar as suas próprias lições. Uma noite, enquanto Ana limpava uma mesa, o gerente do restaurante, um homem rude chamado Tony, que raramente sorria, chamou-a de lado. "Sabes", disse ele, a sua voz baixa, "estou aqui há 20 anos e nunca vi ninguém lidar com uma noite como tu." Ele entregou-lhe um pequeno envelope, um bônus do fundo de gorjetas da equipa, algo que nunca tinham feito antes. Ana pegou nele, os seus dedos a tocarem no papel, e deu-lhe um aceno de cabeça. "Obrigada, Tony", disse ela, a sua voz suave mas firme. Ela guardou o envelope no avental e voltou ao trabalho, mas Tony observou-a a ir embora. A sua carranca habitual, substituída por algo parecido com orgulho. As consequências continuaram a surgir, silenciosas, mas constantes. Hans tentou manipular a história online, publicando sobre um drama exagerado, mas os comentários destruíram-no. Ele apagou a sua conta no final da semana. A mulher do vestido vermelho, cujo nome se descobriu ser Claire, perdeu um acordo de patrocínio com uma marca de luxo. Tinha sido marcada em demasiadas publicações a criticá-la. A lista de clientes de Richard continuou a diminuir, o seu nome ligado ao vídeo de formas que ele não conseguia abalar. Klaus emitiu uma declaração através da sua equipa de relações públicas, algo vago sobre respeitar todos os profissionais. Mas isso não parou os memes ou os artigos. Nada disso foi obra de Ana. Ela não publicou, não comentou, não se vangloriou. Apenas continuou a trabalhar, a sua vida tranquila, mas preenchida. Os dias de Ana começavam cedo. Ela acordava no seu pequeno apartamento, fazia café e sentava-se com Eleanor, a conversar sobre as pequenas coisas, como o parque parecia de manhã, que livro leriam a seguir. Depois ia para o restaurante, o seu uniforme engomado, o seu relógio a ticar suavemente.
Ela não precisava do emprego, não com a riqueza da sua família ou as suas ações na Adler Holdings, mas ela ficou por causa de Eleanor, por causa da forma como o rosto da sua mãe se iluminava quando provava aquela torta. Ana não falava do seu passado, não mencionava a sua licenciatura ou as suas línguas, apenas se movia pelo mundo, os seus passos firmes, os seus olhos afiados, deixando que as suas ações falassem por si. Uma noite, uma nova cliente entrou, uma mulher na casa dos 60 anos, com um casaco gasto e um rosto amável. Sentou-se sozinha, as mãos cruzadas sobre a mesa, e pediu apenas um café. Ana trouxe-lhe, pousando-o gentilmente, e notou as mãos da mulher a tremerem. Dia longo? Perguntou Ana, a sua voz suave. A mulher acenou com a cabeça, os seus olhos cansados. Vida longa, disse ela, e ambas sorriram. Ana colocou um pequeno prato de bolachas ao lado do café, por conta da casa, e afastou-se. A mulher deixou uma nota de $5 amarrotada como gorjeta, mais do que podia pagar, e um bilhete que dizia: "Obrigada por me ver." Ana guardou-o no seu avental, ao lado da fotografia dela e de Eleanor. O restaurante começou a parecer um lugar diferente. A equipa tratava Ana de forma diferente agora, não com admiração, mas com um respeito silencioso. Os chefes guardavam-lhe um prato do que quer que estivessem a testar na cozinha. Os outros empregados começaram a pedir-lhe conselhos, não sobre o trabalho, mas sobre a vida. Como manter a calma sob pressão, como continuar quando as coisas ficavam difíceis. Ana não dava respostas longas, apenas acenava com a cabeça, dizia algo simples e continuava a mover-se. Mas as suas palavras ficavam com eles, da forma como a verdade sempre fica. Semanas depois, Daniel voltou ao restaurante, desta vez com um pequeno presente. Um livro embrulhado em papel simples, deixado na mesa com um bilhete na sua caligrafia cuidada. Para a tua mãe. Era uma coleção de poesia, do tipo que Eleanor a adorava. Ana sorriu quando o viu, os seus dedos a percorrerem a capa. Não disse nada, apenas o guardou na sua mala e continuou a trabalhar. A sala observou, mas ninguém sussurrou desta vez. Não precisavam. Eles sabiam quem ela era agora, não pelo seu dinheiro ou pelo seu nome, mas pela forma como ela se portava, pela forma como fazia as pessoas sentirem-se vistas. A história não terminou com um grande momento. Não precisava. Ana continuou a trabalhar, a trazer a sobremesa a Eleanor, a mover-se pelo mundo com aquela força silenciosa. As pessoas que a julgaram, que se riram dela, foram elas que pagaram o preço. Não porque ela as combateu, mas porque a verdade sempre vem à tona. Você conhece essa sensação, não conhece? Quando alguém olha para si e vê menos do que você é. Quando o desprezam, zombam de si, tentam fazê-lo sentir-se pequeno. Mas você continua. Mantém-se firme. Não precisa de gritar ou provar nada. Você simplesmente é. E isso é suficiente. É sempre suficiente. De onde está a assistir? Deixe um comentário abaixo e clique em seguir para caminhar comigo através de desilusões, traições e, finalmente, da cura.